Em Mateus 19:29, Jesus nos deixa algo maravilhoso sobre a vida espiritual. Ele diz: todo aquele que não deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos e terras por amor do meu nome, este não é digno de mim. Quando Jesus se expressa sobre a espiritualidade, ele tenta, através de suas divinas palavras, fazermos entender que a vida espiritual é como os diamantes do céu. Para brilhar, há que ter atitude e avançar. Disse Jesus que para ser digno dele e do reino do céu, há que deixar tudo. Jesus, na sua sabedoria e no seu conhecimento, está dizendo sobre os conceitos espirituais que aprendemos dos nossos pais, legado dos nossos avós. Estes conceitos religiosos, cheios de tradições e rituais, que nos leva a crenças fundamentadas em uma base religiosa que não nos edifica, não nos transforma e não nos evolui espiritualmente. Eu vim a mostrar as capacidades humanas, disse Jesus, para que vocês vejam quem eu sou, para que vocês venham ser. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, este também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Porque assim como eu estou no Pai, eu também estou em vocês. Jesus foi enviado para nos despertar a consciência divina. Quando você tem uma mente desperta, você afasta dos conceitos instruídos pelos homens e passa a ser instruído pelos conceitos de Cristo. E isto chama o poder da atitude. Atitude de crescer, atitude de avançar, atitude de ser mais espiritual e de ser amigo e um com Deus. O ser espiritual é ser amigo e um com Deus. Não depende de terceiros, depende de você mesmo. Há uma diferença muito grande entre você querer pastorear a vida de uma pessoa e você querer inspirar a vida de uma pessoa. Quando você decide se autodenominar pastor, você está tomando o lugar de Cristo e indo contra os seus mandamentos. Esta doutrina espiritual que nos foi concedido por amor é um legado deixado e pagado com sangue para uma humanidade livre. Jesus nos inspirou palavras de vida, nos motivou, nos mostrou o caminho correto, nos iluminou e nos fez livre. E uma vez que Ele revelou as primícias, não há necessidade de revelar mais, porque foi consumado. Por isso Ele, somente Ele, foi chamado o bom pastor, porque o bom pastor é aquele que te ensina a pastorear e ser responsável pela sua própria vida. Cristo nos fez a todos líderes espirituais de uma doutrina celestial. Quando você toma uma atitude de liderar sua própria vida com a doutrina inspirada por Cristo, você encontra a verdadeira salvação. E esta salvação é a que motiva a vida de pessoas, porque é uma salvação eterna. Jesus inspirou, motivou e salvou e continua fazendo isto em vidas que tomam este poder da atitude, de abrir seu coração para que ele possa entrar e cear contigo. Você pode aceitar o Cristo que nos foi enviado e nos deu palavra de vida, como também aceitar a um homem ou uma mulher que se autodenomina pastores espirituais, que te instrui com suas próprias doutrinas criadas e manifestadas pela sua carne.
O poder da atitude está naquilo que te inspira e não naquilo que te escraviza e te obrigam a fazer. O poder da atitude na vida dos filhos de Deus os dá a segurança de dizer sim quando necessita e também de dizer não. São firmes porque seu fundamento, sua base está construída e preparada desde dentro. Por isso que as coisas que vêm de fora não os rompem facilmente. São filhos que tomaram o poder da atitude, de deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, por amor àquele que os deu a vida, por amor àquele que os transformou, inspirou e entregou o que tinha de mais valor. Os diamantes do céu, que são estes dons espirituais que verdadeiramente os faz brilhar. Jesus rompeu o véu para abrir a sua visão e te fazer único. Sua fonte de poder é inesgotável. Por isso, na palavra, vemos histórias surpreendentes de mulheres e homens que, com o poder da atitude, viram o céu se abrir. O poder da atitude te faz derrubar gigantes, te faz derrubar muralhas, te faz abrir o mar, te faz dar os passos da fé e ser você mesmo, com uma identidade suprema. O encontro pessoal com Deus é algo transformador, te faz nascer de novo. Podemos ver pela história da mulher de Samaria, a samaritana, uma mulher que buscava transformação, almejava um modelo de vida diferente. Por isso Jesus se revelou a ela, porque conhecia, sondava seu coração. Jesus só se revela para aqueles que desejam mudança. A mulher samaritana tinha uma vida complexa. Era uma mulher atribulada de coração. Por isso, todos os dias ia ao encontro do poço de Jacó para tirar água e ser saciada. Mas aquele poço era um poço que não dava frutos. Uma mulher escravizada por um poço que sua água não saciava, não dava frutos. Era uma água sem movimento, que não produzia vida e nem transformação. Mas no momento que Jesus se revela a ela sente algo maravilhoso e diferente. Ela sente que algo está passando. Escuta a voz de Jesus dizendo que a água daquele poço que ela estava bebendo jamais saciaria a sua sede, porque aquele poço produzia uma água sem vida, uma água que não dava frutos, e apresenta a ela a verdadeira água da fonte da vida, que não só saciava, mas que também transformava. Este era Jesus, o Cristo, aleluia! Para você deixar de tomar a água do poço de Jacó, ser transformada e ter uma nova identidade, primeiro você tem que ter atitude. Aquela mulher deu os passos da fé, largou tudo, tomou uma atitude, foi transformada, se realizou espiritualmente, saiu do seu estado de miséria espiritual e nunca mais voltou àquele poço que a deixava em um estado miserável. Isto chama atitude. Ter atitude é ter fé, é confiar em você mesmo, é seguir adiante, deixando que aquele que se revelou e ressuscitou em ti dirige seus passos, sua mente e seu coração. A atitude, meus queridos, é a fé que te leva à vitória. A fé é a plena confiança em Deus. A palavra declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Este é o elemento primordial. Não podemos viver uma vida em plenitude se não temos fé em nosso Deus. Uma pessoa que agrada a Deus é aquela que confia nele, é aquela que quer levar uma vida diferente dos demais. A obra de Cristo permite ao que crê seguir o caminho correto.
Quando Jesus diz que aquele que não deixar tudo por amor a Ele não é digno dele, é por estes conceitos religiosos cheios de tradições e rituais. Foi o que a mulher samaritana fez, largou todas essas tradições e estes rituais que não a edificava. Foi por este grande despertar da consciência que levou a muitos a frutificar em si mesmo os frutos da vida, que levou a grande Babilônia a ser levantada sobre a face dessa terra. E esta Babilônia fez um bom trabalho, trabalhou no escuro, expandiu suas raízes pelo mundo e através de suas raízes atrapou a muitos em seus conceitos religiosos e em suas tradições. As igrejas evangélicas é uma destas raízes. Tem a aparência por fora de uma boa samaritana, mas por dentro vemos homens e mulheres amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, traidores, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A esta raça de víboras afasta-se, porque estes e aos seus seguidores não são dignos de Cristo Jesus, por seus conceitos, rituais e tradições. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixam submeter a este jugo de escravidão imposta por estes líderes que não têm pacto com Deus. Seus conceitos estão fundamentados em uma base religiosa que não edifica e não produz vida espiritual. Cristo lutou por uma causa que estava acima do entendimento dos fariseus. Os fariseus não entendiam porque suas mentes eram carnais, estavam fundamentadas na lei da terra. Assim também é a grande Babilônia, a mãe das abominações, junto com suas raízes, que tem sua mente atrapada e fundamentada nas coisas dessa terra. Por isso, Jesus disse: eu sou lá de cima, vocês são aqui de baixo. Assim também são os filhos, os nascidos de novo, que são de cima e não daqui de baixo. Os filhos são os perseguidos, os escravos não. Os filhos têm a herança dos céus, os escravos não. Cristo não busca escravos, busca filhos para herdar a grandeza do seu reino. Os filhos são obedientes, têm atitude e cumprem com seus mandamentos. Como diz a palavra, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que nada subestime ao Filho de Deus. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Emanuel, o Deus conosco. Deus quer que vivemos como cidadãos desta nação celestial. Necessitamos viver de tal maneira que elevemos a reputação do verdadeiro Evangelho e ao Cristo do Evangelho. Não devemos faltar com respeito e menosprezar sua reputação. Isto significa que cada cristão está chamado a reconhecer sua cidadania celestial e logo viver de forma e de acordo com ela. Peregrinamos em este mundo como cidadãos do céu. Temos esta bandeira do céu, nosso estandar de força levantado, e estamos dando glória a esta nação celestial e ao seu governo, o Cristo, o ressuscitado, o que está vivo em nós. Se você crer ser digno de Deus, hoje te deixo esta pergunta, para que você medite nela dia e noite. Você é uma pessoa de atitude? Você tem este poder para saber se está vivendo realmente uma vida digna de Cristo e do seu Evangelho? Pare, medite
e dê a resposta a você mesmo.